Olá, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Bom, nós estamos vivendo, o meu trabalho nos últimos anos tem sido trabalhar em cima da questão da transição planetária, que é a incumbência da equipe espiritual da qual eu faço parte como elemento encarnado, equipe Regenera Psi, que regenera porque lida com as questões da regeneração do planeta regenerado que seremos um dia e, obviamente, da transição, que é o momento que nós estamos passando. Então, nós sempre vamos estar abordando temas que dizem respeito a isso, enfim, tudo que nós estamos fazendo está ligado a isso. Em Apocalipse 3, 15 e 16, capítulo 3, versículos 15 e 16, nós temos a seguinte fala: porque não és quente e nem frio, e és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Uma frase bem intensa, mas querendo dizer que não há mais lugar para os mornos. O que é morno? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Como é que consegue ser ao contrário de não ser contra e nem a favor? É morno. Né? Então, esse estado de mornice, esse estado que acaba cristalizando as nossas forças, é um estado que já foi lembrado no Apocalipse, que nós provavelmente viveríamos. Então é uma sociedade diante de um mundo desabando e todo mundo esperando que alguém faça alguma coisa por isso, enquanto descansa nas plácidas águas do seu sofá. É muito triste ver o que nós estamos vendo acontecer em nosso planeta sem que nós tenhamos, de alguma maneira, uma participação. Mas eu não posso fazer nada. Não existe uma pessoa que não possa fazer nada. Se você está andando na rua e vê um papel caído fora da lixeira, você pode pegar esse papel, jogar na lixeira e você já está colaborando, saindo do estado citado, que é o estado dos mornos. Aqueles que estão, sonhando, divagando. Os jovens dizem, está em Nárnia, né? Na minha época era em Oz. Né? Mas é tudo uma mesma ficção. Então, pensando nisso, nós tentamos lembrar que o momento que nós vivemos é realmente de muita gravidade. E a gente tenta colocar através das maneiras como é possível, né, das redes sociais, e isso eu falo né, óbvio que existe um monte de gente fazendo isso com muito maior qualidade e penetração, mas nós temos tentado levar essa ideia de que nós precisamos participar do processo, da maneira como nos for possível, né? Cada um vai dar o seu quinhão de colaboração. Ainda Jesus, em Lucas 12, 2, diz assim: não há nada que esteja escondido que não será revelado. Esse é o momento da transição planetária que nós estamos vivendo. Nada continuará debaixo do tapete. Nada. Pessoalmente, intimamente, coletivamente, pensando no mundo como uma sociedade, a humanidade, tudo está vindo à tona. Por quê? Não há como nós imaginarmos, não há como existir um mundo de regeneração, ou seja, um mundo que está
regenerado, onde todos nós continuarmos carregando o lixo emocional que nós carregamos. Então, é impossível isso se estabelecer. Para que isso possa se estabelecer, o que é que está acontecendo? Nós tivemos várias encarnações para entrar em nossa intimidade e lidar com todo o lixo emocional que nós carregamos de várias reencarnações e da reencarnação onde estamos. Nós tivemos várias reencarnações. Nós que estamos aqui na faixa etária em que eu estou, um pouco mais, um pouco menos, e que estão à frente de movimentos ligados à educação, à religião, né, espiritualidade em geral, e vários tipos de situações onde nós temos que lidar com o público, nós recebemos uma oportunidade que para a maioria de nós ela é única. O que isso quer dizer? Nós perdemos muito tempo em nossas reencarnações. Existem espíritos que, como parte de nós, já somos degradados de outros planetas, reencarnados aqui no planeta Terra, porque nesse outro planeta nós já éramos invasores das leis divinas, não as respeitávamos e não nos qualificamos em estar nesses outros planetas, sendo então degradados para o planeta Terra, em várias situações, em vários povos e culturas. Então nós viemos em famílias espirituais, grupos, né, enormes de espíritos que pertenciam a um determinado planeta, de um determinado sistema, e aqui como um planeta escola, um planeta hospital e um planeta prisão, né, nós chegamos aqui e começamos a ter as oportunidades de crescer espiritualmente, né? Se esvaziar desse lixo que nós já trazíamos de outras vidas, de outras encarnações e de outros planetas. Dessa turma, dessa família espiritual que veio para cá, uma boa parte deles, inclusive, já voltaram, não estão mais no planeta. Por quê? Porque eles foram aproveitando as oportunidades o máximo possível. Cada encarnação que eles viviam aqui, eles tentavam melhorar, praticavam o bem, se submetiam a sacrifícios e tal, de maneira que foram superando. E nós, os bambambãs, os reis, as rainhas, os clérigos, né, os soldados, os guerreiros, enfim, os que tinham muitos recursos, né, amoedados, que vivíamos nessa condição de soberanos em qualquer área, obviamente nós fomos desperdiçando as oportunidades. Então nós temos, quando nós vamos analisar a evolução dos espíritos, em comparação, nós temos dois fatores. Um é idade de criação. Hipoteticamente, um espírito que foi criado, hipoteticamente não é assim que funciona, não é uma evolução. Mas imagine que um espírito que passou a ser espírito há 5 bilhões de anos atrás, na média, ele deve ser mais antigo, estar mais evoluído do que um espírito que passou a existir como espírito há 2 bilhões de anos atrás, porque ele é mais velho, idade de criação. Mas não é só esse o fator. O outro fator é aproveitamento das reencarnações. Nesse, porém, nós podemos estar, e estaremos em muitos casos,
retardatários diante de outros espíritos que são mais novos do que nós. Chegaram à condição de espíritos bem depois de nós, só que aproveitaram melhor as reencarnações. Então nós vamos ter duas coisas que separam e que dão referencial para compararmos os espíritos de maneira genérica: idade de criação e aproveitamento das provas. Nós, nessa condição que eu citei, somos os retardatários de todos os tempos. Então, chegamos a um ponto na reencarnação, na história humana, que nós temos que tirar o máximo proveito. O máximo proveito não é para fora, é para dentro. Porque se todo mundo, para se considerar alguém que tirou o máximo proveito, tiver que montar uma mansão do caminho como o Divaldo, não vai ter para ninguém. Ou o máximo proveito, psicografar mais de 500 obras como Chico Xavier, não vai sobrar ninguém. Então não é para fora, é para dentro. Só que, conforme eu desenvolvo para dentro, eu expando minha consciência e consigo agir mais no universo. Mas o ponto inicial é quando eu começo a ser tragado, a ser puxado para a minha essência. E aí eu começo a me libertar de um monte de coisas, um monte de lixo, de apegos, que nos retém na evolução. Então, na transição planetária, nós estamos exatamente passando por um momento de grandes definições. O desapego, ele é urgente, não é mais uma perspectiva, não é mais um objetivo a longo prazo. O desapego é urgente em nossas tomadas de posições. Se nós continuarmos presos às mesmas coisas, o resultado será absolutamente o mesmo. Mas o que eu tenho que desapegar? Não tem receita. Cada um vai pensar em si, pensar em como é a sua relação familiar, profissional, religiosa, enfim, social, onde você manifesta os seus recursos, onde você manifesta a sua potencialidade, a sua capacitação, melhor dizendo. É ali que vai estar o campo de obra para que você possa treinar o desapego. A reencarnação é um projeto belíssimo. É belíssimo porque é de extrema complexidade. Então, quando se programa uma reencarnação, é levado em conta um monte de coisas que nós não temos condição nem de absorver. Se você tem um compromisso kármico, né? O João tem um compromisso kármico com a Maria. Os dois têm que vir ser marido e mulher e receber 2 filhos. Mas aí, o João está com 60 anos e a Maria está com 3 anos de idade. Não há como executar essa programação. O João vai desencarnar, aí tem que esperar no mundo espiritual. Vocês entendem? Tem que ter uma confluência de coisas que só Deus para explicar. Uma confluência de dados, de informações, de personalidades que nós não conseguimos absorver. Então, uma reencarnação é algo fantástico. Consegui-la é muito difícil. Aproveitá-la ainda é muito. A maioria das vezes, segundo algumas informações espirituais, nós temos demorado
4, 5, 3, 4, 5 reencarnações para conseguir finalizar uma programação. Fez a programação para o ciclano e para a ciclana, 70 anos de vida, tal, faz isso, fecha a programação. Aí eles reencarnam, completa 20%. Pior, arruma mais dívida para frente. Aí vem na outra, continua. Enfim, a programação é uma coisa, a reencarnação é outra. Então, a perda de tempo, né, os desvios, o apego, tudo isso gera resultados melhores ou piores, né, de acordo com a nossa reencarnação. Então, a época da transição planetária é uma época de definições, ou seja, nós não temos mais esse tempo. Ah, não, tem mais 4 reencarnações para cumprir a minha programação. Não tem. Não tem. Eu vou continuar reencarnando, mas pode não ser mais nesse planeta. Pode não ser mais nesse planeta. Como é que eu sei disso? O que acontece é que é uma coisa muito pessoal saber disso, ou seja, ter algum tipo de certeza sobre isso. Claro que existem situações que são inequívocas, né? Aqueles que estão no poder assaltando um país, não tem mais lugar aqui. Esses não reencarnam mais aqui, mas de jeito nenhum. Grandes criminosos, né, que cometem essas atrocidades, porque isso é gritante, dá para entender? O problema não é esse, porque isso é gritante. O problema é o que fica no meio do bom e do criminoso, porque aqui também tem gente que não vai poder continuar. Não são pessoas que saem por aí matando, não assumem cargos públicos para assaltar o país, né? Não são pessoas que conseguem gerar uma guerra entre países, mas talvez podem até não ter condições de continuar só pelo fato de serem mornos. Por quê? Porque não sois nem quente, nem frio, sois mornos, eu te vomito da minha boca. Então não tem medida isso. Não tem, você vai, você não vai. Os espíritos superiores com certeza sabem, mas nós aqui não temos a mínima condição, a não ser aquela de olhar para o nosso próprio umbigo. Essa é a condição que nós temos. Nós podemos ter referenciais? Podemos. Podemos ter referenciais. Porque o Evangelho, ele é o quê? É um referencial. O Evangelho é a salvação? Não. Usá-lo como referencial para o caminho é a salvação, entre aspas, né? É o caminho de libertação. Porque uma vez eu lembro de uma pessoa que tinha entrado há pouco tempo na doutrina espírita. Eu conhecia, me cumprimentou, levou lá no fundo da loja dele e tal. Não, porque estou indo no centro, tal, beleza. Aí tinha um evangelho assim, em cima da mesa dele. E o olho dele parecia até um pouquinho de fascinação, sabe? Ele olhava e disse, olha, está aqui, ó, meu evangelho está aqui, como quem diz, estou salvo. O evangelho dele estava ali, não estava aqui, não estava aqui, não estava no comportamento. Entende? São essas pegadinhas da vida que vão determinando os resultados. Né? Ele não fez aquilo por maldade, mas fez por ignorância. E a gente fala, não, põe o evangelho ali que os espíritos não chegam. Gente, o espírito vem, entra aí nessa livraria, mexe nos livros, porque não consegue derrubar o livro, né? Vem, pega, está tudo certo.
não é o evangelho físico. O evangelho físico indica um caminho. Se não caminhar aquele caminho, o ateu vai chegar melhor do que a gente. Porque tem muito ateu ético. Não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em reencarnação, mas não são os que dizem Senhor, Senhor que vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se o ateu fizer, está justificado. Deus não está nem aí se ele é espírita, católico, evangélico. Tem nenhuma repercussão na lei eu me dizer isso ou aquilo. Mas eu ser capaz de traduzir para a vida os ensinamentos de Jesus de alguma maneira, ainda que eu não seja cristão naturalmente. Então, na transição nós estamos nesse momento. É momento de escolhas. Não dá para ser morno. Não dá. Nós passamos muitas reencarnações sendo mornos, né? Muitas vezes nós fomos quentes, outras fomos frios, mas a gente foi chegando para o lado do morno ali e falou, tá gostoso, tá bom. E aí nós fomos reproduzindo em reencarnações dessa maneira. Na transição planetária está sendo disponibilizado para a humanidade recursos, a tecnologia, pensando da boa utilização dela, está oferecendo um monte de coisas. A gente morria de qualquer coisa no começo do século passado. Hoje o sujeito, você está com aneurisma, ele entra lá com um fiozinho, vai lá, não sei aonde, no cérebro, coloca lá uma molinha e tal, pronto, você vive mais até os 70, 80 anos. São tantas coisas que estão colaborando para que a gente tenha o máximo de aproveitamento. Afora isso, existem fatores ligados à física que estão alterando o panorama geral do nosso planeta. Uma das coisas que são muito importantes se chama ressonância Schumann. Essa ressonância é a medida do campo eletromagnético da Terra, que vai da crosta até a litosfera, 100 quilômetros mais ou menos. Ela é fruto do movimento de toda a energia, raios e essas coisas que ficam pela atmosfera. Eles chamam a ressonância Schumann de batimento cardíaco da Terra. Tanto que em 1950 se mediram pela primeira vez, conseguiram mensurar, medir essa ressonância. Ela tinha 7,83 Hz. Era a frequência dela. Se você voltasse a 1000 anos atrás e medisse, seria essa mesma frequência. Tivemos há uma semana e pouco atrás, um pico da ressonância de 141 Hz. 141 Hz. Então dá quase 2000% se não passar. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Todo o sistema, todo o bioma humano foi criado dentro dessa frequência. Então, as plantas, os animais, os seres humanos, nós nos adaptamos a essa frequência, as células, os átomos, né? As frequências do nosso corpo, a frequência do cérebro tem uma ou duas frequências, são absolutamente próximas dessa ressonância. Aí essa ressonância vai subindo, o que acontece com tudo? Vai acelerando. Quem tem a impressão aqui que o dia de 24 horas tem 16 horas só?
Lembro que eu era pequeno, gente, eu vou estudar, vou fazer o 4º ano de escola. Ai, meu Deus. Um ano, assim, acabava. Você fazia, não acabava, fazia, não acabava. Chega janeiro, pum, o próximo mês já é dezembro. Por quê? Porque o tempo não existe, segundo Einstein, na teoria da relatividade. O tempo, ele depende da apreciação de quem observa. Se quem observa está acelerado, consequência lógica. Nós estamos vivendo essa mudança de frequência, mas outras mudanças. Nós estamos interagindo com dimensões que estão cada dia mais próximas. A dimensão astral e a nossa dimensão física, elas estão se achatando por causa justamente da mudança de frequência. Então, o que está acontecendo? A mediunidade está estourando que nem pipoca na gordura quente. Crianças, jovens. No consultório a gente faz por ética, né? Por sistema de trabalho, mas um pelo outro não tem ninguém que diz que não sente alguma coisa, que não vê alguma coisa e tal. Por quê? Está achatando essa frequência que era astral, que lá atrás alguns médiuns atingiam essa frequência. Hoje a humanidade está cada dia mais próxima dessa frequência. O que nós estamos entendendo disso? Que o umbral, as regiões de dor, de sofrimento, até as subcostrais, elas estão sendo reurbanizadas. Por quê? Porque essa vai ser a frequência que nós vamos vibrar. Vai ser a frequência, ou seja, quando nós falamos de um mundo de regeneração, ele não tem essa frequência aqui. Claro que isso não é de um dia para o outro, ok? É o que está acontecendo. Está acontecendo devagar. Mas nós vamos vibrar numa frequência maior, que vai ser o que para nós, daqui, 2, 3, 4 mil anos, seria o nosso mundo astral, o mundo que os espíritos se manifestam. Entendeu? É por isso que aí nós seremos por isso não, né? É um dos sintomas, dos sinais de que nós estaremos no mundo regenerado. Agora tem outros sinais básicos da vida física, que é um planeta onde a violência impera, um planeta que agride frontalmente, miseravelmente a natureza. Né? Um planeta onde tem um monte para que o monte passe fome. Não tem, né? Não tem. Isso não tem medida para o mundo de regeneração. Um dos sinais também é a determinação de que esse planeta regenerado não vai mais utilizar combustíveis fósseis. Porque nós estamos degradando o planeta. Entende? Não é só uma coisa. É isso que é a transição, esse movimento maluco aí, muito mais coisas, né, que nós poderíamos dizer. Tudo isso já está acontecendo. Mas lá no Apocalipse diz que vai chegar o final dos tempos. Gente, acorde, nós estamos no meio do Apocalipse. Ele já está acontecendo. A transição planetária é a visão espiritualista do fenômeno do ensino do Apocalipse. Apocalipse é uma linguagem simbólica, cifrada, difícil, né, até de entender.
Mas se quisermos voltar à Bíblia, podemos pegar no Evangelho, né, o sermão profético de Jesus, que é bem claro e diz exatamente o que está acontecendo agora. Palavras do Mestre. Apocalipse, palavras de João. Transição planetária, palavras de um monte de espírito, de um monte de religiões, de várias fontes mediúnicas, inclusive espíritas, naturalmente. Estamos no meio da transição. Nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma autoavaliação, mas sincera, entende? Não é para agradar ninguém, nem é para se culpar, quanto menos isso. Chega. Nós não podemos mais gastar uma grama de energia em culpa. Nós precisamos gastar todo o saldo restante em responsabilidade, que é bem diferente de culpa. Culpa é uma energia pegajosa, destrutiva, e ela nos suga para baixo, nos prende. Responsabilidade, ao contrário da culpa, que tira todas as suas possibilidades, a responsabilidade te aponta as possibilidades de mudança. E ela tem uma energia positiva, tipo, vai que dá certo, vai que você muda. O tempo é curto, nós precisamos sair dessa de, porque eu sou menor dos menores, porque foi tudo culpa minha, porque se eu não fizesse isso e tal. Olhou, identificou a responsabilidade, vai para a ação. O Chico fala isso. Eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas eu posso mudar agora e fazer um novo fim. O passado tem que ser estudado, tem como fundamento para que nós tenhamos chegado aqui. Então, o passado, o que quer que nós fizemos lá, nos trouxe até aqui. Gratidão a ele. E aí eu tenho o estudo daquilo que não foi legal e que por responsabilidade, não culpa, eu começo a mudar os meus padrões. E isso tem a ver com cada um de nós. Não tem a ver com receita, não tem a ver que o fulano diz que o fulano vai, o outro não vai, né? Jesus, eu fico quieto, né? Porque ele é capaz de separar as ovelhas dos cabritos, né? E separar o trigo do joio. Para nós não sobra nada, a gente tem que olhar cada um para si, né? Então, dentro dessa visão da transição planetária, o nosso papel é sermos também instrumentos de multiplicação dessas informações, cada um da maneira como pode, né? No núcleo em que esteja inserido, da família da qual faça parte, e não com chavões religiosos. É isso que eu falei. Você jogou o lixo, o papel fora do lixo, pega lá, põe, muda isso aí, faz diferente. Estou falando de transição via espiritualidade. Eu estou falando o quê? Ética universal, que é isso o que conta no fritar dos ovos. É isso que faz a mudança. Embasado nisso, nós estamos trabalhando há bastante tempo em algumas ideias, né? Livros, palestras, fazemos um programa todo domingo, né? Às 19h30, sobre estudos sobre a transição, tratamento espiritual e tudo. E nós vamos começar no dia 6, próxima quinta-feira, um trabalho que é justamente um trabalho que vem em apoio a essa questão daqueles que estão tentando buscar recursos, referências para se entender, ele se entender. A referência está aqui, ele pega e ele se compreende, não é alguém que compreende para ele. Ele pega a referência para ele se ver. Como eu estou diante da demanda da transição? Eu vou decidir isso pelas informações.
Então nós criamos uma mentoria que vai acontecer a partir de quinta-feira que vem, das 20 até as 21h30, mais ou menos. Já tem um grupo bom de pessoas. Se chama a mentoria, né? Tem espiritualidade, a equipe nos passou. Se chama Resgate de Essências, a bússola da transição. Então nós vamos falar sobre o ser humano em vários perfis. Seu perfil psicológico, psíquico, energético, espiritual, autoimagem, para que nós possamos ter uma ideia em que ponto desse nós estamos e o que eu precisaria para modificar algumas coisas. Também, nessa mentoria, nós faremos dois tratamentos, né? Um de limpeza e outro de relaxamento terapêutico. Nós vamos dar material para vocês durante a semana questionarem algumas coisas, né? Enfim, tem bastante coisa. Aqueles que porventura se interessarem, o meu celular é 17 99660 1402. Depois, se alguém quiser botar por aqui, passo. Como nós estamos sendo filmados, eu vou passar para que seja registrado. Então, meu celular é 17 99660 1402. Por esse celular, você fala diretamente comigo, eu passo as informações, como é que funciona, tá? É um trabalho muito profissional e está aberto aí para que eles não vou abrir para muita gente, senão depois não dá um bom resultado, né, se tiver muitas pessoas. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é absolutamente essa. Vamos cuidar de nós mesmos nesse momento. O que vem e o que já está vindo não é algo para que nós desconsideremos nossa vida e ficamos mornos esperando o que vai acontecer. Vamos olhar para nós mesmos, vamos ver o que poderia ser melhor, né? As coisas que ainda estão enroscando a nossa vida, né? Desapegar, gente. A palavra de ordem é desapegar. Ah, mas eu não sou ligado a dinheiro. Não, mas quem está falando que apego é dinheiro? Nós temos um trabalho, até o planeta, a reencarnação, é um grande trabalho, quem ensinou isso foi o pai João Kubu, é um grande trabalho de desvinculação. O que é desvinculação? Desapegar-se. Desvinculação do quê? Nós temos a desvinculação, pensando em ordem, a desvinculação de lugares, de coisas, né? Ah, mas por quê? Porque vocês trabalham aí no mediúnico, são dezenas de espíritos que aparecem através dos médiuns dizendo: ah, mas eu estou lá em casa, eu falo com todo mundo e ninguém fala nada. Cheguei lá, o meu filho estava sentado na minha poltrona, na minha cadeira de comer, junto à mesa. O cara pegou meu carro, foi andar sem me pedir. Apego a coisas, a fatos, né? Então, vamos considerar isso como o primeiro nível de desapego. Aí o segundo nível, aí mais intenso, apego a pessoas, vinculações a pessoas, né? Mãe, pai, namorado, amigo, patrão, amigo de trabalho, né? Então, nós, no decorrer das reencarnações, nós fomos criando tantas relações ligadas por carência afetiva, né? Apego. O apego e a carência afetiva também derivado da rejeição. Enfim, foram vários motivos que foram criando laços, na verdade, correntes, né? Daí que alguns fazem uma brincadeira, né? Dizendo assim: eu não sei se existe almas gêmeas, mas almas algemas tem. Estão tão presos que são verdadeiras algemas. Então,
desapego às pessoas, coisas, lugares, fatos e pessoas. E por último, o mais difícil deles, desapego ao próprio ego. Esse é o mais difícil deles. É quando nós vamos ter que parar de cultuar o nosso ego. Quando a nossa personalidade vai se quedar, vai se ajoelhar diante do eu superior que nós somos. O ego que eu falo é o ego hipertrofiado, que é o caso de 99,9% da humanidade, né? Por isso estamos encarnados ainda. Aqueles que já não cultuam mais o ego estão por lado de lá nos ajudando, né? Como ainda somos cultuadores do ego, nós ainda vivemos presos a uma série de coisas. Esse é o último momento, é o momento crucial. Jesus passou pela cruz e talvez ali ele deixou um recado, né? Se você não for ao sacrifício, você não se liberta de si mesmo. Você não se liberta da sua parte mais doente. E o ego é tão malandro que ele nos faz acreditar, inclusive, que nós somos bons. Ah, mas por que você fala? Eu sou bom. Ah, pode ser que seja, mas quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre. Não. Mestre eu aceito o título, porque eu sou. Mas bom, só Deus que está no céu. Aí nós que somos fantásticos, somos bons. Né? Óbvio que não. O estado de bondade é um estado angelical. Nós podemos ser menos perversos, podemos ser melhores, né? Podemos ter expressões afetivas, mas esse estado de bondade é um estado angelical. Que um anjo, Jesus, rejeitou o título. Então, buscar essa essencialização, essa capacidade de sair de si mesmo e olhar para si mesmo e buscar na sua interioridade esse eu superior é o que nos faz devagar abdicar a todas as prisões, né, que nós nos sujeitamos, né, todas as prisões que o ego sorrateiramente impõe, onde nós, através de mecanismos de defesa, vamos jogando lá para dentro as informações e vamos deixando do jeito que está, porque é muito doloroso. Trabalho de autoconhecimento, que alguém te convidar para participar, dizendo: vamos lá, foi muito legal, trabalho de autoconhecimento é muito gostoso, não perde. Se alguém estiver fazendo um trabalho de autoconhecimento gostoso, não deve ser. É mais uma coisa. Como é gostoso mergulhar nesse poço escuro de dores que nós carregamos e ter que apontar para nós mesmos as dificuldades que nós carregamos. Como isso pode ser gostoso? Só que é real. Quem tem a vontade de dar esse tudo, esse salto, mergulhar, esse vai conseguir entrar nesse caminho, né, da auto-libertação. Então, convido vocês, em especial o pessoal que também está assistindo, dia 6 de março, às 21 horas, eu falo que a aula não está mudando. Então, trabalho para meses. Aí, quem está interessado, pessoal, bom? Agradecer a todos pela atenção e vamos passar aqui o microfone para a frente.